O que você vai ouvir agora não é piada, não é exagero e não é bravata de rede social. Nicolas Ferreira, deputado federal brasileiro, decidiu ir além da provocação política e flertar com algo que nenhum país soberano trata como brincadeira. Hoje você vai entender por que esse posicionamento de Nicolas Ferreira apresenta uma agressão direta ao Brasil. Em inglês, mirando plateia internacional, ele aplaude ações dos Estados Unidos contra governos da América Latina e sugere que esse mesmo remédio deveria ser aplicado aqui, no Brasil. O que ele não percebeu são os possíveis riscos e até mesmo a possibilidade de cadeia. Não estamos falando de uma brincadeirinha de internet, estamos falando da soberania do Brasil. Quando um parlamentar eleito fala em intervenção estrangeira, o assunto deixa de ser lacração digital e entra no campo mais sensível de qualquer estado: soberania, lei e consequência. A partir desse ponto não é mais opinião, é risco institucional. E é exatamente aqui que essa história começa. Nicolas Ferreira não é bobo, também não é uma criancinha inocente, porque quando a soberania entra em jogo, existem consequências drásticas. Nicolas Ferreira não é um anônimo, não é um influenciador sem mandato. Ele não é um cidadão comum desabafando no domingo à noite. Ele é deputado federal da República Federativa do Brasil, eleito com prerrogativas, deveres e responsabilidades institucionais. E foi nessa condição que ele decidiu se manifestar sobre um dos episódios mais sensíveis da política internacional recente. Naquele momento, o mundo reagia a um anúncio explosivo feito por Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos declarou que uma operação americana havia resultado na captura de Nicolás Maduro, em meio a uma ação militar de grande escala na Venezuela. A fala de Trump foi direta: sem mediação internacional, sem ONU, sem a OEA, sem qualquer verniz diplomático. Ele falou em força, em controle e em interesses estratégicos. Enquanto líderes internacionais reagiram com cautela, alguns com preocupação, outros com silêncio, Nicolas escolheu outro caminho. Em vez de prudência, escolheu aplauso. Em vez de diplomacia, escolheu a provocação. Em vez de português, escolheu o inglês, mirando deliberadamente uma plateia externa. A mensagem não foi ambígua, ele celebrou a ação americana e sugeriu que ditadores da América Latina, sejam presidentes ou juízes, deveriam ter o mesmo destino. Não citou nomes, não precisou. O subtexto estava escancarado. E quando o deputado federal brasileiro reage assim a uma intervenção estrangeira, anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, o debate muda de nível. Deixa de ser comentário político e passa a ser uma sinalização institucional perigosa. Porque a partir dali, o foco já não é Maduro. O foco passa a ser o Brasil, e principalmente as consequências de quem decide flertar com a ideia de força externa como solução política interna. Mas a pergunta não é o que ele quis dizer, a pergunta é o que isso significa juridicamente. Existe uma linha muito clara que separa a liberdade de expressão de ato político com potencial lesivo ao Estado. No Brasil, como em qualquer país sério, defender, estimular ou legitimar a hostilidade estrangeira não é tratado como brincadeira. A Constituição fala em soberania como fundamento da República. O Código Penal trata de crimes contra a independência nacional. E aqui entra o ponto-chave. Não importa se foi ironia, meme ou figura de linguagem. Importa o efeito político da fala, o cargo de quem fala e o contexto internacional. Quando o deputado federal sugere que potências militares estrangeiras façam um trabalho na América Latina, isso deixa de ser opinião e passa a ser sinalização política externa. E é exatamente por isso que o STF observa esse discurso com lupa. Alexandre de Moraes não reage a barulho de rede social, ele reage a padrões. E o padrão aqui é conhecido: deslegitimação de instituições, ataque sistemático a autoridades, flash com ruptura democrática. Agora há algo ainda mais grave: relativização da soberania nacional. Discursos assim já foram investigados antes, já geraram inquéritos, já geraram consequências. A fala de Nicolas não é analisada isoladamente. Ela soma ao ambiente de radicalização pós-derrota eleitoral do bolsonarismo. Um movimento que perdeu o poder institucional, perdeu o controle da narrativa e passou a operar no limite. E quando esse limite é ultrapassado, o sistema reage. O mundo vive hoje um momento de tensão política real, guerras abertas, intervenções indiretas, disputas por energia, influência e território. Quando ações militares de grandes potências são normalizadas no discurso político, países médios como o Brasil entram em zona de risco, porque a lógica da força não escolhe lado ideológico. Hoje atinge um inimigo, amanhã um aliado incômodo, depois qualquer um. Ao aplaudir ou sugerir esse tipo de intervenção, Nicolas não está combatendo ditaduras. Ele está legitimando um mundo onde a força substitui a diplomacia. E é exatamente esse mundo que o governo brasileiro tenta evitar. A reação do governo brasileiro não foi acidental. Quando Lula se manifesta contra a normalização de intervenções militares no continente, ele não fala apenas como presidente. Ele fala como chefe de Estado de um país que historicamente defendeu autodeterminação dos povos, solução diplomática de conflitos, não intervenção, reuniões no Itamaraty, conversas com defesa,
Sinais claros ao mundo. A mensagem é simples. O Brasil não aceita ser tratado como quintal geopolítico. Enquanto um campo aposta no caos, outro aposta em estabilidade institucional. Mas Nicolas não está sozinho nessa lógica. O discurso de Nicolas não surge no vácuo. Ele ecoa uma lógica antiga dentro do bolsonarismo. Hostilidade às instituições, confronto permanente, desprezo pela diplomacia, flerte recorrente com soluções de força. Eduardo Bolsonaro, em diferentes momentos, já defendeu pressão internacional, sanções e até envolvimento externo como ferramenta política. Não se trata de um erro isolado, trata-se de um padrão discursivo que coloca o Brasil numa posição delicada. Porque quando atores políticos internos passam a pedir ajuda de fora, o recado ao mundo é perigoso. Não conseguimos resolver nossos conflitos internamente. E isso tem preço. Agora vamos ser claros, sem sensacionalismo. O porquê dessas possíveis falas e posicionamentos de Nicolas Ferreira poderia gerar uma possível prisão. Discursos podem gerar investigações, investigações podem gerar processos, processos podem gerar punições, especialmente quando envolve atentado à soberania, incitação contra instituições, estímulo a atos hostis estrangeiros. Nicolas não é perseguido por pensar diferente, ele é observado porque fala como deputado, não como cidadão comum. A liberdade de expressão não é salvo-conduto institucional, e o silêncio de Moraes nesse caso fala alto. Alexandre de Moraes não precisa dar coletiva, ele já mostrou na prática que não recua, não se intimida, não normaliza discursos que flertam com ruptura. O sistema aprendeu com o 8 de janeiro, o Estado está mais atento, menos tolerante. A pergunta que fica para o bolsonarismo é simples: e se o precedente se voltar contra vocês? A lógica da força não é seletiva, hoje aplaude, amanhã engole. E é aqui que essa história fecha. O caso Nicolas Ferreira não é sobre um tweet, é sobre um projeto político em esgotamento. Um projeto que perdeu nas urnas, perdeu no debate institucional e agora flerta com atalhos perigosos. Soberania não é palavra vazia, é linha vermelha. Quem cruza, paga o preço. E isso não é brincadeira, isso não é meme, isso é o Estado brasileiro reagindo. Até onde vai a liberdade de expressão quando o país inteiro entra em risco? Deixe o seu like, comente sua opinião e se inscreva no canal. Até a próxima!